Ya estuvimos esta mañana saludando a una buena parte de la congregación Já estivemos pela manhã saudando uma boa parte da congregação. y para nosotros es un gusto estar otra vez con ustedes. Para nós é uma alegria estar com vocês novamente. Disfrutamos ver los rostros de hermanos tan queridos Desfrutamos ver o rosto de irmãos tão queridos y en particular poder ver a Benigno y a su esposa. e, em particular, em ver aqui o Benigno e sua esposa. Y puedo decir de que ellos nos invitaron a descansar en la playa E posso dizer que eles nos convidaram a descansar na praia y me dicen si iba a poder ir. e perguntaram se eu poderia ir. Y yo dije, voy E eu disse, vou. Sucre. Pois, Perdón. entendendo o trocadilho, foi, né, que é bom, foi isso que é. Esta mañana estuvimos compartiendo Esta manhã estivemos compartilhando sobre un tema que es prioritario sobre um tema que é prioritário en la vida na cristiana. vida cristã. Creo que es el tema principal después de la salvación, Creio que depois da salvação, este é o tema principal. después del perdón de pecados, Depois do perdão de pecados, después de la seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, depois da segurança de que meu nome está escrito no livro da vida, después de que el Señor nos introduce a la familia de Él depois do que o Senhor nos introduziu em sua família, y que hemos sido declarados hijos de Dios fomos declarados filhos de Deus y que hemos proclamado en nuestro corazón que Jesús es el Señor de nuestra vida. e temos proclamado em nosso coração que Jesus é o Senhor da nossa vida. El elemento principal de la vida O cristiana elemento principal da vida cristã es la oración. é a oração. No hay otra cosa mayor. Não há outra coisa maior do que isso. Después de esta salvación tan grande, Depois desta tão grande salvação, después de poder ver a Jesucristo entregando su vida por nosotros, depois de poder ver a Jesus Cristo entregando a sua vida por nós, la oración a oração es podemos decir, la práctica principal en la vida cristiana. A oração é a prática principal na vida cristã. Acordémonos del tabernáculo. Vamos nos lembrar do tabernáculo. El tabernáculo tenía dos partes, O tabernáculo tinha duas partes. eran tres partes. Eram três partes. Una era afuera del altar de sacrificio, Uma era fora do altar de sacrifício, pero al entrar en el tabernáculo mas ao entrar no tabernáculo estaba el lugar santo estava ali o lugar y santo después estaba el lugar santísimo. e depois ali havia o local santíssimo. En el lugar santo E no lugar santo había tres partes. haviam três partes: El candelabro, o candelabro, el altar de los panes de la proposición o altar dos pães da preposição, y después estaba el altar del incienso. e ali havia um altar com incenso. El altar del incienso O altar de incenso era lo más cerca que estaba del arca del pacto. era o mais próximo do que havia da Arca da Aliança. Y esto habla de la oración. Isto fala sobre Es oração. lo más cerca de Dios que hay. É o que existe de mais próximo a Deus. Y qué hermoso era el altar del incienso. E que lindo era aquele altar de Y incenso. puede leerlo después en sus casas. Depois você pode ler isso na sua casa. Va a comprobar de que estaba hecho de madera de acacia, E você irá comprovar que ele era feito de madeira de acácia. pero esta madera de acacia representa la humanidad, E a madeira da acácia significa a humanidade. pero estaba recubierto de oro. Mas estava recoberto de ouro. Y cuando este altar comenzaba a funcionar, E quando esse altar começava a funcionar, el oro significa la divinidad o ouro significa divindade. y se transforma en algo divino cuando comienza a elevar
el humo santo. E quando a fumaça santa se elevava, transformava aquele lugar num lugar divino. Cuando comenzamos a orar, E quando começamos a orar, entramos en una esfera de la divinidad de Dios. entramos numa esfera da divindade de Deus. Cuando Jesús se bautizó, Él oró Quando Jesus se batizou, ele orou. y los cielos se abrieron. Os céus se abriram. Los cielos se abren siempre que hay oración. Os céus se abrem sempre que há oração. A veces los cielos parecen cerrados Às vezes os céus parecem fechados, hasta que oramos até que oremos. y luego se abren. E assim são abertos. Importante el altar del incienso. Importante era o altar de incenso. Le daba significado a los panes de la proposición, Dava significado aos pães da preposição, que era el alimento, que era um alimento. y también le daba significado al candelabro, E dava significado ao candelabro, que era la luz. que era a luz. Hoy cantamos un coro que hacía referencia a ser luz, Hoje cantamos um cântico que fazia referência sobre ser luz. pero si no hay oración, no hay luz. Mas se não há oração, não há luz. La luz viene de una vida de oración. A luz vem de uma vida de oração. Ese altar de incienso Esse altar de incenso tenía a los costados tenía argollas. tinha argolas na sua parte de trás. Era para ser conducidos. Era para ser conduzido. Se colocaban varas Se colocavam varas y era para ser trasladados de un lado e a eram otro. para ser levadas de um lugar para o outro. Así es la vida de oración. Assim é a vida de oração. No solamente permanece en el tabernáculo, Não somente permanece no tabernáculo, sino que es para ser trasladada a todos los mas lugares. era para ser levada a vários lugares. La oración legítima. A legítima oração, La oración legítima tiene que ver a legítima oração tem a ver hacer orar a todo el ser. de fazer orar todos os seres. Hay una predisposición espiritual a la Todo o oración. ser, todo o seu próprio ser. Hay una predisposición en el espíritu a la Há uma oração. predisposição no espírito para a oração. Pero la mente y la carne no quieren saber nada de oración. Mas a mente e a carne não querem saber nada sobre oração. ¿Hasta qué? Até que Comenzamos a funcionar en el espíritu começamos a funcionar em y espírito. comenzamos a orar. E começamos a orar. Y luego la mente es atrapada por el espíritu. E assim a mente é controlada pelo espírito. Y también después la carne. E depois também a carne. Y comenzamos a decir como dijo el salmista: E começamos a dizer como o salmista mi diz: corazón y mi carne cantan al Dios o vivo. meu coração e a minha carne cantam ao Deus vivo. Después la carne comienza a habituarse a la vida de E oración. depois a carne começa a se habituar a uma Y vida de también la oração. mente. E também a mente. Y entonces empieza a ser una necesidad para la mente y también para la E carne. começa a ser uma necessidade para a mente e para a sua carne. Ahora, cuando comenzamos a orar, Agora, quando começamos a la orar, persona que comienza a orar as pessoas que começam a orar va a salir del aburrimiento. sairão de uma situação de chateação. Fijémonos si el que está al lado tiene cara de aburrido. Veja se a pessoa ao seu lado tem cara de chateado. Hay caras de aburrido, Tem pessoas que têm cara que estão chateadas. pero cuando uno comienza a orar, Mas quando alguém começa a orar, se termina el aburrimiento. termina a chateação. Las personas en la Biblia que comenzaron a orar, As pessoas na Bíblia que começaram a orar, que comenzaron a tener comunión con que Dios, começaram a ter comunhão com Deus, salieron de su situación saíram de sua situação y fueron sacados y desinstalados. foram tirados e mudados de lugar. Por ejemplo, Abraham comienza a tener comunión con Dios Por exemplo, Abraão começa a ter comunhão com Deus. y Dios lo saca de Ur de los caldeos. E Deus o tira de Ur dos caldeus. ¿Y a dónde lo pone? E aonde o colocou? A un lugar Em algum lugar que ni Abraham conocía. que nem Abraão conhecia. Pero después podemos ver a otros. Mas também podemos ver outros. José es sacado de la casa de los padres. José foi tirado da casa do seu pai. La comunión con Dios Essa comunhão com Deus desinstala. o tirou do lugar. Lo puso
en Egipto. o colocou no Egito, Va a parar después a la casa de Potifar foi parar na casa de Potifar, como esclavo. como escravo. Después va a parar a la cárcel Depois foi para o cárcere. y después va a parar al lado de E Faraón depois ficou ao lado de Faraó para gobernar para Egipto. governar o Egito. Cuando una persona tiene comunión con Dios, Quando uma pessoa tem comunhão com Deus, va a ser desinstalado será mudado de lugar y empieza una aventura. e começa uma aventura. ¿Y qué decir de Moisés? O que falar de Moisés? Cuando se encontró con Dios, Quando se encontrou com Deus, es sacado del desierto, foi tirado do deserto, luego es trasladado a Egipto, foi mandado para o Egito, luego saca al pueblo de Israel de Egipto tirou o povo de Israel do Egito, y luego lo traslada a la tierra e prometida. depois foi mandado para a terra Las prometida. personas que tienen comunión con As Dios pessoas que têm comunhão com Deus son sacadas de sus são lugares, tiradas dos seus lugares. a veces en lo geográfico, Muitas vezes é geográfico, pero también a veces en lo mental. mas também é na sua mente. Es sacada del lugar donde É está, tirado do lugar onde está. se sale de la estructura Sai da estrutura y comienza una cosa nueva. começa algo novo. Las personas que no oran As pessoas que não oram están siempre en el mismo estão lugar, sempre no mesmo lugar, pero las personas que buscan a mas as Dios pessoas que buscam a Deus son trasladadas de un lugar a são otro mudadas de um lugar para o outro. en su corazón, en su mente y a veces geográficamente. Em seu coração, na sua mente, muitas vezes geograficamente. Cuando nosotros comenzamos a tener comunión con Dios, Quando nós começamos a ter comunhão com Deus, nosotros fuimos trasladados. nós fomos mandados para outro lugar. Pienso en Silvia y en mí. Penso em Silvia e em mim. Y fuimos trasladados a Buenos E Aires. fomos mandados para Buenos Aires. La comunión continuó. A comunhão continuou. Y luego fuimos trasladados a una ciudad que se llama Chivilcoy. E fomos mandados para uma cidade chamada esse nome. Luego el Señor nos traslada otra vez a Buenos Depois o Aires. Senhor nos mandou novamente para Buenos Y Aires. luego el Señor nos trasladó a Rosario. Depois o Senhor nos mandou para Y Rosário. después nos trasladó a 1300 kilómetros al norte de Depois Argentina. nos mandou para 1.300 quilômetros lá no norte da Y Argentina. dentro de esos 1300 kilómetros hemos sido trasladados de un lugar a otro. E dentro desses 1.300 quilômetros fomos mandados de um lugar Y para o outro. después el Señor nos trasladó a Rosario otra Depois o vez. Senhor nos mandou para Rosário novamente. Y el Señor después nos trasladó a Guarulhos, E depois o Senhor nos mandou para Guarulhos. Amém. a Boizucanga. Depois o quê? Es una aventura la oración. A aventura é uma oração. No hay tiempo para el aburrimiento. Não há tempo para uma chateação, para um aborrecimento. Siempre estás que algo va a acontecer, Sempre está na expectativa de que algo acontecerá. porque así es estar con Dios. Porque assim significa estar com Deus. Esta es la vida de oración. Esta é a vida de oração. A veces la vida de oración hay que imponerla, Às vezes a vida de oração tem que ser imposta, porque no surge espontáneamente porque ela não surge espontaneamente. y tiene que ser a veces establecida como una disciplina, E muitas vezes tem que ser estabelecida como uma disciplina, pero es necesario hacerlo. mas é necessário fazê-lo. Y cuando algo es una disciplina, E quando alguma coisa significa ser uma disciplina? cuando uno la impone. Quando é imposta. Las personas que están queriendo hacer una actividad física, As pessoas querem fazer uma atividade física. al principio comienzan con gran entusiasmo No início começam com grande entusiasmo, y luego cuando pasa el tiempo mas depois de um tempo comienzan a sentir agotamiento começam a se sentir esgotadas. y después ya no tienen deseos de ir a la actividad E física depois não tem mais desejo de ir à atividade física. y entonces muchos cancelan la actividad física. Muitos assim acabam cancelando a atividade Y física. cuando le preguntan por qué dejaste la E quando actividad alguém física, pergunta por que você deixou a atividade física, y dicen me cansé. eu fiquei cansado. Pero ¿considerás que es bueno? Mas você sabe que isso é bom? Sí, yo sé que es bueno, Sim, eu sei que é bom, pero me cansé. mas eu fiquei cansado. ¿Y le gustaría hacerlo?
E você gostaria de fazer? Sí, yo sé y sé que me hace falta. Sim, eu sei e sei que isso seria importante. ¿Y por qué no lo hace? E por que você não faz? Sabe que es importante, Sabe que é importante, pero no lo hace. mas não faz. La vida de oración A vida de oração es necesario é imponerla. necessário ser imposta. ¿Qué es una disciplina? O que é uma disciplina? Cuando uno hace cosas Quando alguém faz alguma coisa sin tener ganas de hacerlo. sem ter desejo de fazer. Eso es disciplina. Isso é disciplina. Y uno comienza a insistir sobre eso, E a pessoa começa a insistir sobre isso, porque sabe que esto es bueno, porque sabe que isso é bom, sabe que esto es lo principal. sabe que isso é principal. Santiago habla que la fe sin obra es muerte. Tiago fala que a fé sem obras é morte. Entonces uno cree que siempre tiene que hacer obras buenas E a pessoa acha que sempre tem que fazer boas obras, como expresión de la fe, como expressão da fé, pero no toma en cuenta que la oración es también una buena obra. mas não percebe que a oração também é uma boa Es obra. la gran É obra, uma grande obra. es la gran obra. É a grande obra. El que tenga fe, que comience a orar. O que tem fé, comece a orar. A algunos les resulta más fácil ir y ayudar al Para necesitado, alguns é mais fácil ir e ajudar alguém pero necessitado, la gran obra que es esperada mas a grande obra esperada es la oración. é a oração. ¿Tienes fe? Tem fé? ¿Crees? Creia. Haz la obra de la oración Faça a obra da oração. y tendrás que imponerla en tu vida. E terá que ser imposta em sua vida. Y vas a empezar a orar. E você vai começar a orar. Una vez vino un joven Uma vez um jovem veio a mim y me dijo, no tengo ganas de orar. e disse: eu não tenho vontade de orar. Y yo le dije, Ele disse: no ores. não ore. Entonces él me dijo, pero no tengo deseo de orar. Mas ele disse: eu não tenho desejo de orar. Me dice, no sé qué decirle a Dios. Eu não sei o que falar para Deus. Y entonces le dije, no ores. Então eu disse: não ore. Y él me dice, ¿cómo me vas a decir que no Como ores? você me fala para eu não orar? No, le digo, no, en vez de orar, Não, em vez de orar, conversa con Dios. converse com Deus. ¿Puedes conversar? Você pode conversar? Y él dice, conversar sí. Conversar sim. A veces tenemos ideas de la palabra oración, Às vezes temos algumas ideias sobre a palavra oração. que la oración es de rodillas, Que a oração é feita de joelhos, clamando. clamando. Puede ser, Pode ser assim, o puede ser ou pode ser que estemos hablando con que Dios. estejamos falando com Deus. La verdad que la oración es una conversación. Na verdade, a oração é uma conversação. Es bueno conversar. É bom conversar com Y Deus. luego haz silencio. E em algum tempo faz silêncio. A ver qué te dice Dios. E veja o que Deus fala com Y você. poco a poco Poco a vas poco. a empezar a oír la voz de E Dios. pouco a pouco você começará a ouvir a voz Al de Deus. principio no vas a oír nada. No início você não vai ouvir nada. Va a oír los automóviles, Se você ouvirá os automóveis, vas a oír la mosca que vuela, você vai ouvir a mosca que está voando, pero poco a poco mas pouco a pouco vas a empezar a oír la voz de Dios. começará a ouvir a voz de Deus. Empezás a hablar con Dios. Vai começar a falar com Deus. Hola Señor, buen día. Olá, Senhor, bom dia. Gracias por este día, Obrigado por esse dia, hermoso día. lindo dia. Gracias por la vida. Obrigado pela vida. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. Aleluia. Haz silencio. E faz o silêncio. Y vas a empezar a oír la voz de E Dios. você vai começar a ouvir a voz de Deus. Algunos han escuchado la voz audible Alguns já ouviram a voz audível y otras veces solamente al corazón e outras vezes somente o batido do o coração. a la mente. A la mente. Ou na mente, El Señor pone un pensamiento, o Senhor te põe um pensamento, pone un versículo. põe um versículo. Y a veces he estado orando Algumas vezes estou orando y he esperado en Dios e espero em Deus, la voz de a Dios voz de Deus, y escuchar esa hermosa voz de Dios.
e escutar essa linda voz de Deus, que es un versículo bíblico que muitas vezes é um versículo bíblico que vino al pensamiento. que vem no pensamento. Tú eres mi hijo amado, Você é o meu filho amado, en ti tengo complacencia. em você eu tenho prazer. Son palabras para Jesús, São palavras para Jesus, pero vino a mi corazón mas veio ao meu coração e a minha mente. e à minha mente Me hizo cantar, e me fez cantar. tararear música. Una melodía. Cantarolar músicas, melodia, Oh, la oración. a oração. La oración tiene que llegar a ser A oração deve chegar a ser más que una disciplina, mais do que uma disciplina, un estilo de vida. mas sim um estilo de vida. Cuando la disciplina deja de ser disciplina, Quando a disciplina deixa de ser disciplina, cuando uno comienza a usarla como cosa natural y normal en su vida. quando alguém já começa a usá-la como algo normal e natural em sua vida. Si alguien tuvo disciplina para hacer una dieta, Se alguém tem uma disciplina para fazer uma al dieta, principio le costó no princípio é difícil, mucho, difícil mesmo, le costó. muito difícil. Pero con el paso del tiempo, Mas com o passar do tempo, luego la dieta comenzó a ser lo normal. depois de um tempo, a dieta já passa a ser algo normal. Yo tengo una forma de desayunar. Eu tenho uma forma de jejuar. Para- Tenho uma forma de tomar café da manhã En mi casa, na minha casa, no en la casa de não na Dios, casa de Deus, en mi casa. na minha casa. Y algunos, cuando ven mi desayuno, E alguns, quando veem eu tomar café da manhã, me dicen, wow, me dizem, pero a mí me gustó. mas eu gosto Al disso. principio me costó No início foi difícil, y ahora me gusta. e agora eu gosto. Y ahora, cuando yo vuelva a Rosario, E agora, quando eu voltar para Rosário, me preparo ese desayuno. eu preparo esse café da manhã. No, no es café. É uma maneira de falar, café da manhã. Não é café, mas a gente fala café da manhã. Y entonces lo que es disciplina comienza a ser vida E normal. aquilo que era disciplina começa a ser uma vida normal. Y entonces esto es el gran deseo del Espíritu Santo. E este é o grande desejo do Espírito Santo. Que la oración no sea una disciplina, Que a oração não seja uma disciplina, sino un estilo de vida. mas um estilo de vida. Es la música de fondo. É a música de fundo. Es fácil buscar a Dios cuando es un estilo de É vida. fácil buscar a Deus quando isso é um estilo Uno de vida. quiere buscar a A pessoa Dios. quer buscar a Deus, Desea buscar a Dios. deseja buscar a Deus. Puede estar con gente, Pode estar junto com outras pero pessoas, comienza después a querer estar a solas mas em algum con el momento ele Señor. quer estar a sós com o Senhor. Cuando uno tiene este estilo de vida, Quando alguém tem esse estilo de vida, hace que Dios intervenga en todos los asuntos de la vida. faz com que Deus intervenha em todos os assuntos da sua vida. Porque todo va a ser orado. Porque tudo será orado. Todas las cosas que son oradas, llevadas a Dios, Todas as coisas que são oradas são levadas a Deus. Dios obrará en ellas. Deus vai operar em cada uma delas. Y las cosas que no han sido oradas E as coisas pelas quais não tenham sido oradas serán las ataduras. serão as ataduras. Pero todo lo que ha sido orado, Mas tudo aquilo que é orado, Dios lo va a tocar. Deus irá operar. Y entonces la persona que ora E assim a pessoa que ora quiere que Dios toque todas las quer cosas. que Deus toque em todas as coisas. Su familia, Sua família, la salud, a saúde, los hijos, los los hijos, padres, nos pais, los amigos, la economía, el país, el país, los hermanos, los hermanos, los detalles de la los vida. detalles da Y vida. Dios mismo te va poniendo cosas para que E ores. Deus mesmo vai colocando coisas para que você ore. Esto es cuando se torna la vida de oración en un estilo de E isso vida. acontece quando a oração se torna um estilo Y hay de vida. esferas en donde uno se mueve en E la há oración. esferas onde alguém se move na oração. Y estas esferas las propuso el Señor E essas Jesús. esferas foram propostas pelo Senhor Dice, Jesus. pedid y se os dará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscad y hallaréis. Buscai e achareis. Llamad y se os abrirá. Batei e abrir-se-vos-á. Y estas son esferas de E oración. estas são esferas de oração.
Al principio pedimos No início pedimos, y nos acercamos a nos Dios aproximamos de Deus y pedimos e pedimos, y somos pedigüeños. e somos pedões. Son la oración de los niños. São a oração das crianças. Piden. Pede. Dame esto, dame aquello. Dá-me isso, dá-me aquilo. Después hay otro nivel de oración. Mas depois há um outro nível de oração. Es el de buscar. É de buscar. Busco. Quiero encontrar a Dios. Quero encontrar a Deus. Dios es tremendo. Deus é tremendo. Y Dios quiere que le busquen. Deus quer que nós busquemos. Los salmos dicen, buscad mi rostro y mi poder. Os Salmos diz: buscai a minha face e o meu poder. Buscar a Dios. Buscar a Deus. Buscarlo a Él. Buscá-lo. Querer conocerlo Querer en conhecê-lo una medida nueva. numa nova medida. Meterme en situaciones de Dios. Me colocar em situações de Deus. Cantamos himnos, parte del himno del Salmo 139. Nós cantamos parte aqui entre os cânticos do Salmo 139. Examíname, oh Dios, Examina-me, ó y Deus. conóceme, Sonda-me, ó Deus. y E conhece. escudriñame, Esquadrinha os y meus caminhos. conoce mi E corazón, conhece o meu y coração. ve si hay en E él vê se há nele perversidad. algum caminho mau. Solamente quiero conocer a Dios. Não somente quero conhecer a Deus. La persona que quiere conocer a As Dios pessoas que querem conhecer a Deus comienza a abrirse. começam a se abrir. Y va a permitir que Dios entre en algunos rincones de nuestra E vida. permitirão que Deus entre em alguns lugares específicos da nossa Pero vida. estos son los que buscan. Mas esses são aqueles que buscam A Dios. buscam a Deus. Cuando buscan a Dios, E quando buscam a Deus, Dios viene y se mete en rincones de nuestra Deus vida. vem e vai em lugares específicos da nossa Y vida. comienza a arrojar luz sobre muchas cosas nuestras. E começa a jogar luz em muitas áreas nossas. Escudriñame, oh Dios, Esquadrinha, meu y Deus. conoce mi E corazón. conhece o meu coração. Si usted lee ese salmo, Se você lê este salmo, el salmista primero se mete en Dios o salmista primeiro se relaciona com Deus. y habla que antes de que él diga una palabra, Y fala tú, que- Dios, ya la conoces E fala toda. que antes que ele falasse qualquer palavra, Deus já a conhecia. ¿Quién puede huir de tu presencia? Quem pode fugir da sua presença? Si me fuere al mar, ahí estás. Se eu for ao mar, ali estará. Si me fuera a la profundidad de la tierra, ahí estás Se tú. eu for no mais profundo abismo, lá estarás também. Nadie puede huir de tu Ninguém presencia. pode fugir da sua Está presença. buscando, Está buscando. busca. Busca. Quiere conocer a Dios. Quer conhecer a Deus. Pero cuando termina ese salmo, Mas quando o salmo termina, ese conocimiento de Dios esse conhecimento de Deus trae conocimiento de uno. traz conhecimento de si mesmo. Dios escudriñando también nuestro interior, Deus esquadrinhando o nosso interior, sacando cosas que no sirven, tirando coisas que não que servem, arruinan la vida del cristiano, que arruinam a vida do cristão, afectan a los que están alrededor que de afeta él. aqueles que estão ao seu redor. Buscar al Señor, Buscai ao Senhor, su rostro y su poder, sua face e o seu poder. pero va a tener consecuencias Mas isso trará consequências gloriosas. gloriosas. Vamos a conocernos más a nosotros Vamos nos conhecer mais. y vamos a ver hasta qué punto Dios E vamos ver até que ponto Deus nos perdonó, nos perdoou, nos limpió. nos limpou. Son esferas en Dios, São esferas em Deus, esferas de oración. esferas de oração. El pedir, O pedir, el buscar, o buscar, el llamar. o bater. ¿Cuándo llamamos? Quando batemos, Cuando pedimos por algún hijo. quando pedimos por um filho. Esta mañana escuchamos un testimonio de una joven internada y que
Era necesario llamar, llamar y llamar. Hoje de manhã escutamos um testemunho do Anselmo a respeito da sua filha que estava internada. E ele bateu, Hasta que Dios respondió. até que Deus respondeu. Esa es otra parte de la oración. Esta é outra parte da La oração. insistencia. A insistência. La insistencia. A insistência. Llamar, llamar, Bater, llamar. bater. Te lo digo ahora, llama, llama. E eu digo para llama, você agora, llama, bata. llama, Bata. llama. Hay que insistir. Tem que insistir. Una vez, dos veces. Uma vez, duas vezes. ¿Cuántas veces? Quantas vezes? Hasta que Dios responda. Até que Deus responda. Aleluya. Aleluia. Pero pueden pasar muchos años. Mas isso pode se passar muitos En anos. algunos casos, sí. Em alguns casos, sim. Mi madre Minha mãe estuvo años escuchando el Evangelio. Minha mãe esteve durante anos escutando o Evangelho. Escuchó a los grandes evangelistas. Escutou grandes evangelistas. Y había gente que la conocía a ella en la iglesia. E haviam pessoas ali na igreja que a conheciam Y oraban por ella. e oravam por ela. Y cuando vino Billy Graham a E Rosario, quando Billy Graham foi ao Rosário, y él pidió que la gente que iba a recibir a Cristo pasase al e frente. pediu para que aquelas pessoas que quisessem conhecer a Cristo se colocassem na Y frente. pasaron miles. Milhares foram à frente. Y yo digo, mi madre también va a pasar. E eu pensei assim, minha mãe também vai para frente. No, ahí sentada, Não, ficou ali sentada, contenta. tranquila, contente. Pero la gente oraba por mi Mas madre. as pessoas oravam pela minha mãe. ¿Cuántos años habrán pasado? Quantos anos isso se passaram? 15 años. 15 anos. Puede ser. Pode ser. Orando, Orando, orando. orando. Y yo era pequeño. Eu era pequeno Y fui a un campamento. e fui para um acampamento. Tenía 9 años. Tinha 9 anos. Y me fueron a visitar al campamento. E eles foram me visitar no acampamento. Y después hicieron un fogón. Depois fizeram uma fogueira Y los padres estaban ahí. e os pais estavam ali. Y entonces el que dirigía el fogón dijo, bueno, ahora que los padres oren por los hijos que tienen aquí. E aquele que estava dirigindo a reunião na fogueira falou assim: agora os pais orem pelos seus filhos. Y entonces oró un padre, oró otro E padre. assim orou um pai, depois outro pai. Oró mi papá. Orou, meu pai orou. Y yo dije, ahora viene mi mamá. E eu disse: agora vem minha mãe. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a O decir que mi vai mamá? acontecer? O que ela vai dizer? Mi mamá se levantó Minha mãe se levantou y dijo, e disse: soy pecadora. sou pecadora. Necesito el perdón de mis pecados. Necessito do perdão dos meus pecados. Lávame y límpiame, Señor. Limpa-me, Senhor. Lava. Yo estaba mirando a mi mamá. Eu estava olhando minha mãe. No estaba Billy Graham predicando. Billy Graham não estava pregando. ¿Qué pasó? O que aconteceu? Muchas oraciones Muitas orações fueron contestadas. foram respondidas. Alguien que llamaba allí. Alguém batia. Llamó. Bateu. No te canses de llamar. Não se canse de bater. Aleluya. Aleluia. En otras palabras, Em outras palavras, tenemos que aprender esto. devemos aprender isso. Tenemos que reconocer que hay dos cosas en la oración: Devemos reconhecer que há duas coisas na oração: pedir pedir y recibir, e receber. buscar Buscai y hallar, e achar. llamar Bater para que se abra. para que se abra. Dos cosas. Duas coisas. Son esferas en Dios, São esferas em en Deus. la oración. Na oração. Tenemos que ser receptivos, Precisamos ser receptivos. aprender a recibir. Aprender a receber. El que pide, O que pede, recibe. recebe. El que O busca, que busca, halla. acha. El que O que llama, bate, se le abre. será aberto. Habituados a veces a pedir, a buscar y a llamar. Muitas vezes somos habituados a pedir, a buscar e a bater. Y no estamos acostumbrados a recibir, No a estamos- hallar y a abrir. E não estamos acostumados a receber, a achar e ser aberto. La oración funciona como el aparato respiratorio A oração funciona como um aparelho respiratório que aspira, que inspira respira e expira. y expira.
Si uno solamente aspira, Se alguém somente inspira, pronto morirá. logo vai morrer. Tenés que expirar. Tem que expirar. Y si expiras, E se você expira, solo expiras, se você só expira, quedarás muerto. também vai morrer. Son dos São cosas, duas coisas: respiración y expiración. inspiração e expiração. Es como el latido del corazón. É como a batida do coração. Tuc, 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 tuc. tuc, tuc. Si es tuc, Se é só tu, tuc, tuc, tu, tu. ah, Aí sim. tuc, 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 tuc. La esfera de la oración Esfera da oração tiene estos dos elementos. tem esses dois elementos. Me llama la atención de Jesús E me chama a atenção Jesus, cuando va a resucitar a Lázaro quando foi ressuscitar a Lázaro y quitan la piedra. e pede para tirar a pedra. Y entonces Jesús ora E Jesus ora y dice: gracias te doy, e Padre, disse: Graças te dou, Pai, por haberme oído. por me ouvir. Pero todavía no estaba la respuesta. Mas ainda não tinha resposta. Lázaro todavía no estaba Lázaro afuera. ainda não tinha saído. Pero Jesús dijo: Mas Jesus disse: gracias te doy, Padre, por Graças te haberme dou, oído. Senhor, porque me respondes. ¿Qué es fe? O que é fé? Es recibir É receber antes de ver la respuesta. antes de ver a resposta. ¿Qué hizo Jesús? O que Jesus fez? Dio gracias Deu graças antes de la respuesta. antes da resposta. ¿Qué tal esto? O que você acha disso? ¿Tiene fe? Tem fé? Porque la oración te trae fe. Porque a oração traz fé. Las personas que oran tienen fe. As pessoas que oram têm fé. Las personas que no oran no tienen fe. As pessoas que não oram não têm fé. Y podemos dar gracias Podemos dar graças antes de la respuesta. antes da resposta. Yo sé que siempre me oyes. Eu sei que sempre me ouves. Estaba acostumbrado a estar con él. Estava acostumado a estar com ele. Aleluya. Cuando oramos a Dios, Quando oramos a Deus, vamos a hacer una descarga de nuestras cargas. vamos fazer uma descarga das nossas cargas. Es bueno hacer una descarga de nuestras cargas. É bom fazer uma descarga das nossas Y cargas. es bueno que puedas hacer un detalle de cargas tuyas E é bom poder fazer descarregar as tuas cargas. y que hagas un detalle E que faça disso detalhe. de tus cargas. Das suas cargas. No digas: Señor, estoy muy cargado. Não diga assim: Senhor, estou muito carregado. Más bien tienes que decir: Mas você deve falar: Señor, Senhor, este problema me tiene mal. esse problema me faz mal. Y mencione el E problema. mencione o problema. Tengo que cambiar de trabajo. Eu tenho que mudar de trabalho. Y es un problema. E isso é um problema. Y haga un detalle de las cargas. Detalhe as cargas ao Senhor. Y cuando hiciste el detalle de las cargas, E quando você detalhar as cargas, Dios escuchó. Deus escutará. Y hay una respuesta: E assim virá a resposta. la paz de Dios, A paz de Deus, que sobrepasa todo que entendimiento, ultrapassa todo entendimento, guardará vuestros guardará corazones. os vossos corações. Y entonces Dios, E então Deus, cuando usted pasó las cargas a Dios, quando você passou a sua... Não resultou muito, mas... la insistencia A insistência de mis padres. de meus pais. Mi papá era lechero, Meu pai era leiteiro. repartía leche en un carro Levava leite, con caballo. leite numa carroça com cavalos. Y había un momento en el día, E havia um momento no dia mi papá me llevaba, que meu pai me levava. y había un momento que paraba el carro E tinha um momento que ele parava a carroça. y entonces destapaba un tarro E aí ele abria uma jarra y ponía leche en esa tapa, e colocava leite na tampa.
Y eso me gustaba. E isso eu gostava. Y tomaba leche con la tapa. E eu tomava leite na tampa, Pero tomaba leche. mas tomava leite. Y entonces mi papá me llevaba para que, aunque sea, tomase E meu pai me levava pelo menos para eu tomar leite. Pero ¿qué pasó ante esa insistencia? Mas o que aconteceu com essa insistência? Disfruto de la comida. Hoje eu desfruto da comida. ¿Cómo se llama eso que de peces? Pez? Assim, moqueca. Comeu moqueca esses dias. Creo que en Argentina no hay eso. Creio que na Argentina não existe moqueca. Nadie me obligó. Ninguém me obrigou. Edimilson no dice abra la boca, abra la boca. Por isso não falou na boca, na boca. ¿Qué pasó? O que aconteceu? Ahora disfruto. Agora eu desfruto. Llega un momento Chega um momento, en las personas que buscan a Dios y oran, as pessoas que buscam a Deus e oram, en que comienzan a disfrutar que começam a desfrutar, y quieren estar a solas con el querem Señor. estar a sós com Deus, Buscan estar a solas buscam con estar a el sós com Señor. Deus, Se preparan para estar a se solas con el preparam para estar a Señor. sós com o Senhor. Son prudentes aún en el acostarse en la noche. São prudentes e fazem isso antes de dormir à noite. Porque si se acuestan muy tarde no pueden levantarse temprano. Se deitam muito tarde, não se podem acordar muito cedo, Porque disfrutan de ese momento. porque desfrutam deste momento, Quieren ese momento. querem esse momento. Ya no es una obligación. Já não é uma obrigação, Ya no es una disciplina. já não é uma disciplina, Es un placer. é um prazer. ¿Llegaste a este punto? Você já chegou nesse ponto. ¿Qué crees que es crecimiento O espiritual? que você crê que é crescimento, que significa crescimento espiritual? ¿Hacer algún curso? Fazer algum curso, ¿Leer más libros? ler mais livros, ¿Estudiar griego y hebreo? estudar grego e hebreu? Son cosas buenas, Isso são coisas boas, pero no te da crecimiento mas isso espiritual. não te traz crescimento espiritual. El crecimiento espiritual O crescimento espiritual, te lo da la oración. isso te dá, vem através da oração. Y entramos en otra esfera. E entramos em outra esfera. Esta esfera es muy tremenda. Essa esfera é tremenda. Se llama ministerio a Dios. Se chama Ministério a Deus. Y hay un pasaje en Hechos capítulo 13. Existe um texto aqui em Atos capítulo 13, vamos abrir. Del 1 al 3. Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Nosotros usamos mucho la palabra, no cierren sus Biblias. Não fechem suas Bíblias. Nosotros usamos mucho la palabra ministerio Nós usamos muito a palavra ministério y pensamos que los ministros de la palabra e pensamos que os ministros da palavra son aquellos que sirven con la palabra al pueblo de Dios são aqueles que servem a palavra para o povo de o Deus, ministran la palabra para que la gente se entregue a ou Cristo. ministram a palavra para que as pessoas se entreguem a Y Cristo. está muy bien usar esa palabra, E é muito bom usar essas palavras, pero aquí la está usando de una manera distinta. mas aqui ele está usando de uma maneira diferente. En mi versión, A minha versão, en la versión de ustedes dice sirviendo estos al Señor, versículo 2. versículo 2 diz: servindo eles ao Senhor, na nossa versão. En mi versión Na minha dice versão, ministrando estos al Señor. diz: ministrando eles ao Senhor.
¿Qué es ministrar al Señor? O que significa ministrar? Predicar no puedo predicarle a Él. Pregar, eu não posso pregar a Ele. ¿Qué es ministrar? O que é ministrar? Ministrar Ministrar al Señor ao Senhor es dejarlo satisfecho. é deixá-lo satisfeito. ¿Qué hacía la iglesia de Antioquía? O que a igreja de Antioquia fazia? Ministraba al Señor, Ministrava ao Senhor, lo dejaba satisfecho. o deixava satisfeito. Ministrar significa adorar. Ministrar significa adorar. ¿Adorar qué es? Adorar, o que significa? Dejar satisfecho al Señor. Deixar o Senhor satisfeito. ¿Quién fue el primero que adoró en la Biblia? Quem foi o primeiro que adorou na Bíblia? Abraham. Abraão. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Deus disse a Abraão: sacrifica o teu filho. Y caminaron hacia el monte Moriah Caminharam até o monte Moriá. 3 días 3 dias. y llevaban leña. E levavam lenha. Y el hijo de Abraham, que se llamaba Isaac, E o filho de Abraão, que se chamava Isaac, le dijo, padre, ¿y el cordero dónde está? falava: pai, e o cordeiro, onde está? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. E Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. ¿Qué 3 días habrán sido estos? O que deve ter sido esses 3 dias para ele? ¡Qué agonía! Que agonia. Y ahí estaban los siervos de Abraham E ali estavam os servos de Abraão. y le preguntaron, ¿dónde vas? E perguntaram para ele: para onde você vai? Y Abraham dijo, E Abraão disse: yo y mi hijo eu e meu filho iremos a adorar y volveremos. iremos adorar e La voltaremos. primera vez que aparece la palabra adoración. A primeira vez que aparece a palavra adoração. No había música, Não havia música, no había quien cantara. não havia quem cantasse. Quiere decir que adoración y música no es lo mismo. Quer dizer que adoração e música não significa a mesma coisa. Se puede adorar cantando, Nós podemos adorar cantando, pero no es lo mismo. mas não é a mesma coisa. Y ahí aparece E aí aparece la palabra adoración. a palavra adoração. ¿Qué iba a hacer Abraham en el monte Moriah? E o que Abraão iria fazer no Monte Moriá? Iba a satisfacer a Dios, Iria satisfazer a Deus iba a ministrar. e ministrar. Yo en mi congregación Eu, na minha congregação, quisiera gostaria el tiempo de canto que o tempo de cântico no sea un fruto de ensayos, não seja simplesmente um fruto de ensaios, sino que cada uno mas que cada de los que participamos daqueles que participamos sean conscientes. sejam conscientes Yo estoy aquí que eu estou aqui para satisfacer a Dios, para satisfazer a Deus, ministrar a Dios. ministrar a Deus. Esto pasaba en la iglesia de Antioquía, Isso acontecia na igreja de Antioquia. ministrando estos al Señor. Ministravam eles ao Senhor. Pero ¿quiénes eran los que ministraban al Mas quem eram Señor? aqueles que ministravam ao Senhor? Versículo 1. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Profetas y maestros. Profetas e mestres.
Pero los profetas no estaban profetizando, Mas os profetas não estavam profetizando, ni los maestros estaban enseñando. nem os mestres estavam ensinando. Estaban ministrando a Dios. Estavam ministrando a Deus. Y cuando hay un ministerio genuino, E quando existe um ministério genuíno, tanto profetas, maestros, tanto os profetas como os mestres, o evangelistas, o evangelistas, o apóstoles, o apóstolos, cuando hay un ministerio a Dios genuino, quando existe um ministério a Deus genuíno, une los ministerios. unem esses ministérios. El profeta no dice, yo no me junto con el O profeta não falou assim, não, eu não me junto com esses mestres. el maestro dice, este es muy místico, este profeta. E os mestres não falavam assim, não, esses profetas são muito místicos. No, se juntan. Não, eles se juntam. El ministerio a Dios O une. ministério a Deus une. Cuando es genuino. Quando é genuíno. Cuando no es genuino, Quando não é genuíno, divide. divide. Ocurrió que ministrando estos al Señor, E aconteceu que ministrando eles ao Senhor, el Espíritu Santo habla. o Espírito Santo fala. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo De separai-me agora Barnabé e a para Saulo la obra del ministerio. para a obra de Y ministério. ahí está el ministerio apostólico. E ali existe o ministério, aqui existe o ministério apostólico. Es inaugurado el ministerio apostólico. É inaugurado aqui o ministério apostólico. ¿Por qué digo E inaugurado? por que eu falo inaugurado? ¿No había ya apóstoles? Já não haviam apóstolos? Sí, había 12 apóstoles, Sim, já haviam 12 apóstolos, escogidos por el Señor Jesús. escolhidos pelo Senhor Jesus. Pero esta es la primera vez Mas esta é a primeira vez en que los apóstoles son escogidos por el Espíritu em que os Santo. apóstolos foram escolhidos pelo Espírito Santo. ¿Cómo vino esto? E como isso aconteceu? En esta nueva esfera de ministrar al Señor, Nessa nova esfera de ministrar ao Senhor, donde uno encuentra placer, onde alguém encontra prazer, placer en satisfacer prazer al em Señor. satisfazê-lo ao Senhor. Adoración. Adoração. Produjo un fenómeno, Produz um fenômeno, porque muchas cosas ocurren en el ministerio de Dios, porque muitas coisas ocorrem no ministério a Deus. en el movimiento que tenemos nosotros. Esse mover que há entre nós, Cuando comenzó, quando começou, todo comenzó con el ministerio a Dios. tudo começou com um ministério a Deus. No comenzó con la revelación de la palabra, Não começou com a revelação da palavra, comenzó con el ministerio a Dios. começou com o ministério a Deus. Y no fue un líder que fue carismático, E não veio através de um líder carismático, no, sino eran personas mas eram sencillas. pessoas simples. No estaban en un gran templo, Não estavam num grande templo, estaban en una casa. estavam numa casa. Personas sencillas. Pessoas simples. Comenzaron a ministrar a Dios. Começaram a ministrar a Deus. Y cuando Dios empezó a ser satisfecho, E quando o Senhor começou a ficar satisfeito, empezó a derramar de su espíritu. começou a derramar do seu espírito. Y luego Logo depois, se agrandó este ministerio a Dios. cresceu esse ministério a Deus. Y Dios comenzó a traer revelación de Deus la palabra. começou a trazer revelação da palavra. Y Dios comenzó a levantar los ministerios después. E depois Deus começou a levantar ministérios. Cuando el ministerio a Dios disminuye, Quando o ministério a Deus diminui, es un problema. é um problema. Pueden venir las sectas, Podem vir as seitas, las divisiones. as divisões. Los corazones comienzan a dividirse. Os corações começam a Pero dividir. cuando comienza el ministerio a Dios, Mas quando está o ministério a Deus, y Dios comienza a escudriñar el corazón nuestro e Deus começa a esquadrinhar o nosso y a coração sacar lo que no sirve, e a tirar aquilo que não serve, ministerio a Dios. ministério a Deus. Pregúntele a Isaías. Pergunte isso para Isaías. A Isaías
empezó a ministrar al Señor. Isaías começou a ministrar ao Senhor. Y cuando estaba ministrando al Señor, E quando estava ministrando ao lo Senhor, vio en un trono alto y sublime. ele o viu num alto e sublime trono. Y los serafines E os serafins que decían santo, santo, santo. diziam: Santo, Santo, Santo. Y entonces él estaba ministrando al Señor. E então ele estava ministrando ao Senhor. Pero él en un momento dijo: Mas em determinado momento ele disse: ay de mí, Ai de mim, que soy hombre inmundo porque de eu sou um labios. homem impuro, Inmundo de labios, impuro de lábios, que habita en un pueblo que tiene labios inmundos. que habito no meio de um povo de impuros Cuando hay lábios. ministración a Dios, Quando existe ministração a Deus, hay escudriñamiento de Dios. há um esquadrinhar de Deus. Y ocurrió otro fenómeno en Antioquía. E em Antioquia ocorreu outro fenômeno. Versículo 1. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. ¿Qué hacía toda esta gente allí? O que todo esse pessoal fazia En aqui Antioquía, em Antioquia? Bernabé, Barnabé, judío, judeu, Simón, el que se llamaba Níger. Simão, que se chamava Níger. Muchos creen que era de Níger o Nigeria. Muitos creem que ele era do Níger ou da Nigéria. Lucio, Lúcio, de Cirene. lá de Cirene, ¿No era de Israel? não era de Israel. Manaén, el que se Manaén. había criado junto a Herodes. Manaém, que havia sido criado junto com Herodes, Tenía una posición social elevada. tinha uma alta posição social. Y Saulo, E Saulo, de Tarso. que era de Tarso. Nacionalidades diferentes, Nacionalidades diferentes, culturas diferentes. culturas diferentes. Sin embargo, estaban justos. Entretanto, estavam juntos. Gloria a Dios. Glória a Deus. Cuando hay un ministerio a Dios, Quando existe o ministério a Deus, cuando hay un ministerio de complacer al Señor, quando existe o ministério de deixar Deus prazeroso, primero individualmente, primeiro individualmente, pero después como cuerpo de mas Cristo, depois como corpo de que Cristo, Dios sea satisfecho. até que Deus seja satisfeito. Hermano querido, Querido irmão, ¿tenés vida de oración? você tem vida de oração? ¿O hoy oraste por el pan nuestro de cada día? Ou hoje você só orou pelo pão nosso de Te cada dia? damos gracias, Señor, por el pan. Te damos graças, Senhor, pelo pão. ¿Tenés vida de oración? Você tem vida de oração? Es la práctica más importante de la vida É a cristiana. prática mais importante da vida cristã. ¿Qué creías que era lo más importante en la vida O cristiana? que você crê que é o mais importante na vida cristã? Predicar el Evangelio, Pregar o Evangelho? ayudar a los necesitados. Ajudar os necessitados? ¿Creías que era eso? Você cria que era isso? Eso no es lo más importante. Isso não é o mais importante. Lo más importante O mais importante es la oración. é a oração. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Como Jesus começou seu En el ministério? bautismo. No batismo. Se levantó de las aguas Ele saiu das águas y oró. e orou. ¿Cómo termina Jesús su ministerio? Como Jesus terminou o seu En ministério? la cruz, Na cruz, orando. orando. Padre, Pai, a ti encomiendo mi espíritu. a ti entrego o meu espírito. El común denominador de la vida de un hijo de O Dios denominador comum de um filho de Deus se llama se oración. chama oração. Quisiera orar por espíritu de oración. Eu gostaria de orar por espírito de oração. Aquellos que quieren tomar una decisión esta noche Aqueles que nessa noite querem tomar uma decisão y empezar con este espíritu de oración começar com esse espírito de a oração partir de ahora. a partir de agora. Venga acá adelante. Venham aqui à frente. Vamos a orar. Vamos orar por aqueles que querem espírito de oração. Aleluya. Começar a partir de hoje.
esse espírito de oração. Oh Dios. Dios. Van a cambiar muchas cosas. Muitas coisas serão mudadas. Vem bem para frente aqui, pessoal. Por favor. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. El Señor está con O nosotros. Senhor está conosco. De paso digo, E assim eu te digo, mientras te acercas, enquanto você se aproxima, quiero decirte esto, eu quero te dizer uma coisa. que el Espíritu Santo Que o Espírito Santo es espíritu de oración. é espírito de oração. No va a ser ninguna novedad eso, Isso não será nenhuma novidade, pero va a ser novedad cuando lo comiences a practicar. mas será novidade quando você começar a praticar. Primero vas a tener que imponerlo como una disciplina, Você vai ter que primeiro impor isso como uma disciplina, pero quizás algún otro no va a ser necesario imponerlo, mas quem sabe para alguns não, isso não será necessário impor, porque va a ocurrir soberanamente. porque isso ocorrerá soberanamente. Empezarás a desear estar con Dios Você vai desejar estar com Deus y vas a fijarte los horarios para estar con e Él você vai fixar horários para estar com y Ele elegir los lugares para estar con e Dios. escolher os lugares para estar com Aquí Deus. está el Señor. Aqui está, Senhor. Vamos a orar por esto. O Senhor está aqui, vamos orar por isso. Espíritu de oración. Espírito de oração. Aleluya. A partir de hoy. A partir de hoje, Ora conmigo. ore comigo. Señor, Senhor, tomo la decisión. eu tomo a decisão. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Tomo esta decisión Toma essa decisão. y me abro E eu me abro al espíritu de oración. ao espírito de oração. Señor, voy a practicar la oración, Senhor, vou praticar a oração, imponiéndola en mi vida impondo-a na minha vida, como la cosa principal, como a coisa principal, como lo principal de mi vida, como o principal da minha vida, mi tiempo con Dios. meu tempo com Deus. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Y ahora en el nombre de Jesús, E agora, no nome de Jesus, Espíritu Santo, Espírito Santo, ven sobre mis hermanos. venha sobre meus irmãos. Espíritu de oración, Espírito de oração sobre cada uno de ellos. sobre cada um deles. En particular, Em particular, conoces el corazón de ellos. conhece o coração de cada um. Padre, y ahora Pai, agora, tu Espíritu Santo teu Espírito Santo confirma esta palabra. confirma esta palavra. Espíritu de oración Espírito de oração sobre los hijos de Dios. sobre os filhos de En Deus. el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Comienza a dar gracias. Começa a dar Y graça. si puedes orar en lenguas, Se você pode agora falar em comienza a línguas, orar en lenguas, comece a orar em línguas, dando gracias a Dios. dando graças a Deus. Es el Espíritu Santo, Pelo Espírito Santo. Espíritu de oración. Pelo Espírito de Fluye en oração. lenguas para Dios. Flua em línguas agora para Deus. Aleluya. Abra sua boca e comece a falar com o Senhor. Comece a falar agora, Senhor. Y los que están sentados, E aqueles que estão sentados, si ya tienen el Espíritu se de já tem o oración, Espírito de oração, fluyan a Dios en oración. flua a Deus agora em En oração. lenguas para Dios. Em línguas para Deus. En voz alta para Em Dios. voz alta para Oh, Deus. el Espíritu Santo. está Opera, acá. Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Shandariba, Sikiria, Bandaria, Basai. Fluye, fluye. Abre tu boca. Abra sua boca e comece Es el a Espíritu orar. Santo Comece a en el fluir nombre em de oração. Jesús. Gloria Abra a sua boca Dios. e flui em Gloria a Dios. oração. Gloria a Dios. Sandariba, Sandare, canta la alabanza. Trusta y vía Maya, Cudiria, Basi, Ora María Basanda. Es confirmado el espíritu de oración. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh María Basanda, ni Basai. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, el Señor manda espíritu de oración en los niños. Senhor, manda espírito de oração para as crianças. Oh Dios, en los niños. Sim, Senhor, as crianças. Oh, gracias Señor Graças, Senhor, por los niños. pelas crianças. Oh, tú escuchas a los O niños. Senhor escuta as crianças. Espíritu de oración en los niños. Espírito de oração para as crianças. Aleluya, gloria a Aleluya, Dios, Senhor. gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, gloria a Senhor. Dios, gloria a Dios. Mírenme, hermanos. Olhem para mim aqui.
El que habla en lenguas, O que fala em a línguas, sí mismo se edifica. a si mesmo se El edifica. que habla en lenguas O que fala em no línguas, habla a los hombres, não fala aos homens, habla a Dios. fala a Deus. Por eso es muy importante Por isso é muito importante usar el don de lenguas, usar o dom de línguas, porque habla a Dios. porque fala a Deus. Es ministerio directo a Dios. É ministério direto a No Deus. habla a los hombres, Não fala aos homens, habla a Dios. fala a Deus. Y si tú no hablas en E lenguas, se você não fala em por línguas, favor, busca que oren por por vos, favor, busque para que ore por comiences vocês, a hablar en otras para que você lenguas. comece a falar em outras El línguas. apóstol Pablo dijo: O apóstolo Paulo disse: quisiera que todos hablasen en eu lenguas, gostaria que todos falassem em línguas, porque sabía muy bien el apóstol porque o apóstolo sabia muito bem de que este es un ministerio directo a Dios. que isso é um ministério direto a Y uno Deus. puede hablar en lenguas en todos lados, E uma pessoa pode falar em línguas em todas as partes, manejando, trabajando, dirigindo, trabalhando, y uno puede ministrar a Dios. e a pessoa pode ministrar a Y Deus. también después puede pedir interpretación de E lenguas, depois também pode pedir interpretação de línguas, para saber lo que el Espíritu estaba ministrándole al Padre. para saber o que o Espírito estava ministrando ao Pai. Aleluya. Ora basanda ni basai. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos tienen ahora espíritu de oración? Quantos têm agora espírito de oração? ¿Puedes decir? Você pode dizer? Yo tengo espíritu. Fale comigo. Eu tenho espírito de oração. Confiésaselo a otro. Fale para uma pessoa ao seu lado. Eu tenho espírito de oração. Tengo espíritu de oración. Aleluya. Tenía un coro para cantar. Eu tinha um cântico para cantar. No sé si se animan. Não sei se vocês se animam a isso. Os músicos. Si comenzamos a orar, esse tempo termine, se começarmos a orar, salvaremos vidas. Se começarmos a orar, esse tempo termine, se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou, e o fogo desceu, agora Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu, agora Josué orou, e o sol Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Eliseo oró y el hacha flotó. O machado ficou. El Dios de los tres Deus dos três. es también mi Dios. Também é meu Deus. Si comenzamos salvaremos vidas. Se começarmos a orar, esse tempo
en mí.